Olá a todos, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou com a... Graciela Paciência, sou colaboradora do Cinema de Boteco. E a Graciela, vocês já viram aqui no canal em outros vídeos, nós gravamos sobre objetos cortantes e depois sobre Big Little Lies e outras adaptações que de repente foram muito além da fonte de inspiração, às vezes mais do que o necessário, né? E eu a convidei para a gente fazer uma série dividida em 3 partes falando sobre o universo de Iluminado. Nesse primeiro vídeo nós vamos comentar sobre o filme que o Kubrick dirigiu nos anos 80, eu tenho aqui o DVD dele inclusive, que foi, enfim, adaptado do livro do Stephen King, que teve a tradução de Beth Ramos de Albuquerque. E depois vamos falar sobre Doutor Sono, que estreou recentemente e que já assistimos também. E por fim vamos falar sobre a minissérie também dos anos 90, que é pouco discutida, é uma adaptação fiel. Nós temos opiniões bem divergentes e devemos brigar bastante nessa parte da série. Mas agora o nosso foco, enfim, porque Stephen King detesta tanto a primeira adaptação de Iluminado, né, que é considerado não somente um dos grandes filmes do Stanley Kubrick, como um dos maiores clássicos do terror. Bom, Graça, por onde podemos começar? Talvez pela nossa relação com a obra, pode ser assim, eu curiosamente comecei a apreciar a obra do Stephen King meio que ao contrário. Então, meu primeiro contato com uma obra do Stephen King foi com o Iluminado, mas não foi com o do Kubrick, foi com a minissérie. E eu não lembrava de absolutamente nada, eu tinha 13 anos, né? Então, só mais velho eu fui ver o filme do Kubrick. Achei muito mais envolvente, né? Funciona de uma maneira... Ele abraça, né, os fãs do terror. A minissérie a gente comenta depois. E aí o livro, o que acontece? Quando eu comecei a ler os livros do Stephen King, eu dei prioridade para aqueles que eu não conhecia a história. Então o Iluminado não foi prioridade. Eu só li o Iluminado recentemente. Eu gostei do livro. Você gostou do livro? Eu gosto bastante. Eu gosto do livro, mas não me marcou. Eu achei um bom livro do Stephen King. Eu já li vários livros dele. Não está não está no meu top 5, por exemplo. Mas eu achei um livro bem feito. Talvez se eu tivesse lido o livro como um dos meus primeiros contatos com a obra do escritor, pode ser que o impacto tivesse sido maior. Mas neste momento nem tanto. Eu achei bem escrito, um livro ok. Ponto. Não me marcou. O meu contato com o Iluminado foi na minha infância. Eu assisti o filme do Kubrick talvez nos meus 7 anos, mas eu também não, no seu caso com a minissérie, no meu caso com o filme, eu acabei não tendo uma memória sobre ele. Algumas coisas emblemáticas, né, como as gêmeas no corredor, né, o Jack Nicholson com o machado batendo na porta, né, que é justamente a imagem que ilustra inclusive a arte, né, do filme. Assim, claro que ficaram na minha memória, mas não me lembrava muito em relação ao desenvolvimento de tudo, né. E aí eu revi quando o filme foi exibido aqui em São Paulo, em uma versão 4K restaurada, e assim, não somente me fez lembrar, né, da experiência positiva que eu tive com o filme na infância, mas não necessariamente memorável, mas ele significou muitas coisas assim em relação às imagens que o Kubrick produziu, né? A minissérie, pra mim, eu já tinha uma memória muito mais forte, porque eu já assisti quando eu tava entrando na minha pré-adolescência. Eu lembro que na locadora era aquele VHS duplo, né? E a Rebecca De Mornay era uma que faz a Wendy na minissérie. Ela me marcava muito também por causa do Jamon que balança o berço. Mas voltando um pouco ao livro, né, agora que eu falei sobre essa parte afetiva, eu também tive contato com ele recentemente e me interessa nele especificamente 2 coisas, né, que
o Stephen King, de certa forma, parece canalizar nessa história algo que ele estava vivenciando mesmo, que era essa crise em relação à função dele como escritor. E ele também foi um sujeito que sofria com alcoolismo, mas também como ele faz uma avaliação, né, da família como uma estrutura, como um organismo meio que em decadência, principalmente nesse período que ele escreveu essa história, que foi no fim dos anos 70, em que teve aquela explosão, né, de divórcios, né, lá fora, né? Tanto que muitas pessoas que assistem um filme como Kramer vs Kramer hoje em dia falam como esse drama bobo ganhou um Oscar e tal, mas é uma história que teve muito significado lá atrás, né, quando teve essa explosão dessas famílias sendo desfeitas. Eu acho que o Stephen King consegue, dizer muito sobre esse momento, né, através dessa história de terror. Mas eu tenho alguns problemas assim com a história, talvez com os elementos fantasiosos, como, por exemplo, aqueles guardiões do Overlook, né, que são aqueles animais feitos com grama, né, que acabam tendo uma manifestação ali mais física no fim da história, e é um elemento que me soa muito inconveniente, por exemplo. Voltando só um pouquinho naquela parte que você estava falando justamente da estrutura da família, só um PS, porque a gente já continua com isso. Mas o que fica muito, muito claro é que a criança, o Danny, né, ele, antes de ver outras palavras na mente dos pais, ele vê divórcio. E ele menciona que ele não vê mais, mas antes ele tinha visto divórcio. E quando os pais tentam se entender, que é quando eles vão pro Overlook, o Danny já não vê mais essa palavra na cabeça deles. E se eu não me engano, posso estar errado, mas ele nem sabia o que era divórcio, não tinha algo ele não era uma palavra, ele tá no vocabulário dele, é algo que inclusive é dito no livro. Isso foi uma maneira espetacular do escritor colocar no papel o momento que a sociedade passava, e talvez ele também passasse. Tipo, ele é casado há muito tempo com a mesma mulher, a Tabitha King, que também é romancista, mas todos os casais passam por crises. Talvez fosse o momento que o casal estivesse em crise. Talvez ele já tivesse também pelo menos um dos filhos, né? Que ele tem 3 filhos. Então reflete muito a situação do escritor, ainda mais com isso que você mencionou, da luta contra o alcoolismo. Eu não sou familiarizada com esse tipo de coisa, né, de misturar a degradação da família com elementos fantásticos. É uma coisa muito difícil de ser trabalhada. Então eu reconheço que é fácil para mim como leitora falar, nossa, é um livro que eu li, tá, ok. Não me marcou, mas eu reconheço todo o esforço do autor e como ele estava à frente do seu tempo, colocando isso no papel. E aí transformar uma história de uma família que está sendo desestruturada em uma história de terror, cara, tipo, isso é uma coisa que eu acho fantástica. E aí entrando nesses elementos fantásticos que você mencionou, a parte dos animais feitos de grama não me incomoda. Não é uma coisa que eu falo, caramba, que espetacular. Mas eu acho que foi colocada de uma maneira que cria a expectativa ali, o suspense suficiente pro espectador ficar, nossa, mas o que vai acontecer, né? Mas também não se torna uma coisa boba. Eu gostei, eu acho que ficou ali na medida. Acho que a gente já pode partir, inclusive, agora para o tema do vídeo, né? Do porquê o Stephen King detesta com todas as suas forças o Iluminado, que ele até mesmo declarou como um carro chique, de repente uma Ferrari, mas sem motor, né? E eu acho que tem essas duas questões, né? Que é o fantástico e o drama, né? Essa característica mais emocional. Que o Stanley Kubrick, ele foi um grande realizador, mas ele não era necessariamente
um autor no sentido de produzir roteiros e filmá-los, né? Ele sempre trabalhava com outros materiais adaptados de romances ou escrito por outras pessoas. E eu acho que no caso de Iluminado, quando ele teve acesso, eu imagino que foi uma história que deu para ele uma grande perspectiva em relação a como encenar, né, os elementos fantásticos, tanto que muitos são descartados, esses próprios animais, esses próprios guardiões que eu citei, que me incomodam um pouco no livro, que são feitos de grama, né, de folhagem, eles são eliminados, né, da adaptação do Kubrick. Eu até lembro que que tem uma curiosidade que no processo de pré-produção do filme ele chegou a manipular animatronics para ver como a coisa se daria. Ele achou ridículo e decidiu descartar totalmente isso, criando no lugar o labirinto, né, que se dá inclusive o grande clímax do filme. Mas aí temos, né, esse filme de terror, assim, eu acho ele exemplar, mas fazendo uma análise assim mais talvez fria, é um filme de terror assim que tem essas imagens fortíssimas que ficam gravadas na sua cabeça assim para sempre, mas que talvez fique um pouco a dever nesses elementos dramáticos, né? Porque o Stephen King, ele disse, né, que incomoda muito o fato do Jack Torrance ser um pai que, quando você vê ele pela primeira vez, você sabe que ele vai se transformar num psicopata, enquanto no romance ele cria um personagem que vai paulatinamente sucumbindo à loucura, né, do espaço que ele passa a ficar isolado com a família. Ele também se incomoda muito com a Wendy, né, que ele diz que o Kubrick transformou numa das personagens mais misóginas que ele já viu no cinema. E de certa forma essa questão, né, do divórcio, da família se desintegrando, acaba não sendo uma das prioridades do Kubrick. Existe, ela está lá, mas eu acho que ele acaba narrando, se concentrando mais em como essa família isolada naquele inverno, né, dentro daquele hotel, vai aos poucos sucumbindo à loucura de um homem que já tem todo um histórico problemático, né, com álcool. Eu acho que nem no filme, nem o histórico dele familiar, né, do caso do Jack com o pai, eu não lembro se isso é mencionado, né? Mas assim, são muitas possibilidades, né? O filme já foi feito há um tempo, é de 1980, e a gente tem que considerar muitas coisas a respeito, né? Primeiro, o Kubrick foi quem disse que queria ter um clássico de cada gênero, né? Talvez esse fosse o objetivo dele, ter um clássico de terror. Mas eu não acho que se resuma a isso. Também tem a questão de analisar se uma história que mistura o drama da degradação da família com o terror vai atrair o público. E não somente atrair para ir assistir ao filme uma vez, mas atrair de, tipo, o cara assistir ao filme a primeira vez e falar, porra, vi um filme animal no fim de semana, tá Iluminado, e recomendar pro amigo. Então são coisas diferentes. É como uma análise de mercado, né? Você dá ao público aquilo que você sabe que ele vai consumir. Mas isso é especulação. Além disso, por conta justamente do momento que o King passava quando ele escreveu o livro, eu consigo imaginar que ele pode ter um certo apego maior em relação à história justamente pelo período que ele estava passando. E aí ver que aquilo que ele colocou no papel não foi fielmente passado para as telas, pode ter deixado ele frustrado. E a gente tem que considerar também que hoje, para mim, está bem claro que ele já meio que desapegou um pouco nesse sentido. A gente pode tirar isso vendo o filme da Torre Negra, né? Mas lá em 80 ele tinha poucos filmes adaptados. Se eu não me engano, o Iluminado foi o segundo filme adaptado dele, porque o primeiro foi o Carrie. Se não foi o segundo, certamente foi um dos primeiros. Né? Que eu não lembro se os Vampiros de Salem foi feito antes ou depois. Que também é maior, é uma minissérie também.
Então, depois, e teve o Christine, que também foi depois. Então, assim, ele estava vindo numa sequência com vários diretores, grandes diretores adaptando as obras dele. E isso é coisa que a gente aprende ao longo do tempo, né? Como você que escreveu aquela história vai conseguir ter o desapego suficiente para ver a mesma história retratada de uma outra maneira e ter um alcance muito maior, porque muita gente que assistiu ao filme não leu o livro. Então são muitas questões, mas eu acho que é um conjunto. É até curioso, eu estava pensando justamente sobre essa coisa de alcance, é que o Iluminado, embora ele até tenha feito um sucesso comercial assim, né, considerável, eu acho que naquela época tinha sido um dos filmes, ou se não o filme mais caro que a Warner tinha produzido até então. E assim, ele até rendeu um bom número de bilheteria, mas ele não foi assim, digamos, não teve uma boa reputação de imediato, né? Tanto que parece até difícil acreditar, mas o Stanley Kubrick foi indicado, né, a pior diretor no Framboesa de Ouro, por exemplo, né? Mas eu acho que se passou ali 5, 6 anos, aí tava tendo aquela popularidade do home video, né? E aí esse filme foi meio que sendo descoberto, ressignificado, né, até se tornar o clássico que é hoje, né? E de fato, talvez a gente não pense muito por esses fatores emocionais, né, que acho que são muito caros ao Stephen King, né? E de fato, o Iluminado é um dos livros mais queridos que ele escreveu, né? Ele considera um dos melhores, mas é um dos filmes assim, de terror que seguem como um dos mais assustadores, né? E até mesmo pensando na construção, né, de toda a tensão, que se dá de maneira também muito diferente, né, da que o Stephen King imaginou. Acho que por isso que ele detesta tanto essa adaptação. É porque também O Iluminado é um filme que teve essa história escrita pelo King, mas assim, ele atrai muitas pessoas que não necessariamente são fãs do Stephen King. Então, tipo, expandiu muito o público daquilo que ele tinha escrito. E isso, com certeza, acarreta a uma confusão de emoções, porque ao mesmo tempo que a história que ele escreveu não é exatamente a história que ele escreveu, então fica... É bem não, complexo. é verdade, tem mesmo essas reações muito extremas, né? Porque existe aquela parcela que não gosta muito de O Iluminado, porque já tinha lido ou descobriu o romance do Stephen King e de fato se incomoda, né, com todas essas coisas foram descartadas no processo de adaptação. Mas também existe esse público que não considera o Stephen King como o mestre do terror, né, na literatura, e que considera e que ao mesmo tempo também considera o Iluminado como uma das suas melhores adaptações, justamente por não ter esse reconhecimento, né, da assinatura do Stephen King. Sim, e tudo isso, todo esse conjunto, para mim, forma o maior mérito do Kubrick, porque talvez se tivesse seguido outra forma de adaptação, talvez não, com certeza não teria, o Iluminado não teria o nome que tem hoje, e bem provável que não teria tido a sequência que é o Dr. Sono, que a gente vai comentar depois. A gente vai fazer um vídeo sobre o Dr. Sono, que virá após esse, e também vamos entrar um pouco mais a fundo também nesse processo de adaptação, falando sobre a minissérie de Iluminado, que é dos anos 90, que é extremamente fiel ao livro, mas que temos muitas pessoas que detestaram, né? A Graciela é uma delas, mas a gente vai brigar um pouco sobre isso no próximo vídeo. Até lá, pessoal! Até logo!